Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e também ao canal. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o must, o should, o have to e também o could. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixar o seu like também, isso é muito importante. E deixar nos comentários o que você tem achado das aulas aqui. E eu tô muito curiosa para saber sobre isso, ok? Mas se você também tiver sugestão de aulas, que são dúvidas que você tem do inglês, pode deixar aí também nos comentários que eu vou amar saber, tá bom? Bom, pessoal, como eu já falei para vocês antes, nós vamos falar um pouco sobre os modal verbs, né? No caso, serão o could, o should e o must. E também vamos ver um pouco sobre o have to, que tem esse mesmo papel aí que a gente vai ver em breve, que é qual é, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar com o must. O must, ele tem o sentido de obrigação, então é algo muito mais forte, tá? Então nós vamos utilizar aí o must no sentido de obrigação, por ele ser algo mais forte. E também no sentido assim de ter uma regra, tá? Que você deve seguir. A tradução normalmente que deve, tá bom? Então, you must do this. Você deve fazer isso, tá bom? For example, no sentido de obrigação. You must wear a seatbelt. Então, você deve usar o cinto de segurança. É uma obrigação forte, é uma regra, certo? Agora, vamos olhar o próximo, que vai ser o should. Já o should, nós vamos utilizar ele para dar um conselho, uma recomendação. E nós provavelmente vamos receber também, né? Então, a gente usa o should nesse sentido, tá bom? Conselho e recomendação. You should eat more vegetables. Você deveria comer mais vegetais. O have to também tem no sentido de obrigação, mas não necessariamente que você deve fazer aquilo, sabe? Não é algo forte como o que a gente viu, o must, né? Que é alguma obrigação forte, você deve fazer aquilo e pronto, você não tem outra saída. Já o have to, você tem que fazer, mas não nesse sentido forte aí de ser uma obrigatoriedade, sabe? For example, I have to wake up early every day. Eu tenho que acordar cedo todos os dias. E por último, nós temos o could. O could, ele tem o sentido, a gente pode utilizar no caso para possibilidade. Podemos usar também o could, como a gente viu em outras aulas aqui no canal, com o sentido de permissão e também para pedir ajuda. Então, could you help me? Né? Você poderia me ajudar? Então, could tem essa tradução de poderia, podia, né? No caso, no passado, tá? Agora nós vamos ver outros examples, tá bom? Com must, com could, com have to, com should, para vocês verem nessa situação aí que eu falei para vocês que é usado. Então, no sentido de obrigação, isso é algo forte, é uma regra, a gente viu o must. Então, for example, you must study for the test. Então, você deve estudar para a prova. Porque se a gente não estudar, a gente vai tirar um 0, certo? Agora, vamos olhar outro exemplo com o could. Que a gente viu que o could pode ser para possibilidade, para permissão no passado ou no presente. Então, vamos ver o exemplo. You could study for the test. Então, você poderia estudar para o teste, para a prova, tá? Então, viu que tá nesse sentido de possibilidade? E voltando para o should, nós vimos que nós podemos usar ele para conselho, para uma recomendação. Então, nesse caso, ficaria You should study for the test. Então, quer dizer que você deveria estudar para a prova ou teste. Por último, nós temos aí o have to, que como eu disse, é no sentido de obrigação, mas pode ser que vai ser algo imposto por outra pessoa, mas não é necessariamente uma regra ou, sabe, você realmente deveria fazer aquilo, sabe? Então, a gente tem um exemplo também que vai ficar como You have to study for the test. Você deve estudar para a prova. Fica na mesma tradução, né? Mas esses aí são sentidos aí que você, quando você for usar eles, tá? Vai dar um sentido diferente. Então, pay attention, ok? Então, tente prestar atenção aí nisso também. Bom, então agora a gente vai ver rapidinho, no caso a gente vai
agora pra parte, tá bom? Da prática. Já tava me confundindo aqui. Então a gente vai pra prática agora. E como vai funcionar? Eu vou deixar aí na telinha uma frase e você vai ter que completar essa frase com o have to, com o should, com o could ou com o must, ok? Então pay attention, faça com bastante atenção. Pause também o vídeo se for necessário, tá? E depois a gente volta pra corrigir juntos. Deu tudo certo aí para praticar? Então bora lá fazer a correção. Bom, a primeira frase aí, eu vou usar minha colinha, né, para eu não errar. Então aí tá a frase: You wear a uniform at school. E a gente tem duas options, né? Must ou have to. Nesse caso, a opção correta é must. Então, you must wear a uniform at school. No sentido de obrigatório, é uma regra que você deve seguir, certo? Agora, the number two, she called her grandma more often, ok? E aí a gente tem two options, should ou must. Nesse caso, a gente vai utilizar should, que no caso a gente está dando uma recomendação, um conselho para essa moça. Então, she should call her grandma more often, ok? Então, ela deveria ligar para a avó dela com mais frequência. A última que a gente tem aí é when I was young, I played the piano. As duas opções que a gente tem aí é could e should. Então a opção correta vai ser could, ok? Então, when I was young, I could play the piano. Então essa era a possibilidade de quando, né? De quando eu era criança, isso era possível para mim, eu conseguia fazer isso, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado também desse momento de prática, para vocês colocarem já em prática o que a gente aprendeu. Mas claro que para você aprofundar um pouco mais, para você praticar mais, eu elaborei um PDF, tá bom? De exercícios. É só você clicar no link que tá no comentário aí que eu fixei. Então é só você clicar nesse link, você pode tanto baixar no seu computador e imprimir para você poder fazer, né, fisicamente, ou você pode fazer pelo computador mesmo, ok? Então eu vou deixar aí no link esse PDF com exercícios do must, could, do have e do should. Eu espero muito que seja útil, tá bom, esses exercícios, e que esse vídeo também tenha sido muito útil nos seus estudos em inglês. E eu quero lembrar você de novo, é claro, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Também deixar aí nos comentários o que você achou dessa aula.
E também deixar o seu curtir, isso é muito importante. Então eu te vejo na próxima aula e have an amazing day. Bye bye!